realizar análises estatísticas com o objetivo de comparar médias ou identificar interação. Também tem um ponto prático, um ponto que fala sobre duas ou mais variáveis moderadoras no modelo, uma vez que o capítulo anterior ele tratou unicamente de modelos de moderação em que você tem um único moderador. E nesse capítulo, além de ele falar de uma análise moderadora com duas variáveis, ele estima, por exemplo, o que se chama de moderação moderada, quando uma variável moderadora tem efeito sobre a outra. E, por fim, ele trata do aspecto de como reportar a análise de moderação. Bom, então, o primeiro ponto que o autor discute é o mito de que é necessário, né, centralizar as variáveis x e m no modelo de moderação, sendo que essa centralização deve ser uma pré-condição na análise. Então, por exemplo, se você tem essa equação, né, com B1x, B2m e B3xm, ou seja, a interação entre x e m, para centralizar a média, a equação seria representada dessa forma, né? O x aqui sem linha, menos a média de uma dada variável, por exemplo. Que nesse caso, ela ficaria representada, por exemplo, B1x', B2', B3xm', etc. Nada mais, nada menos, essa centralização significa o valor da variável menos a diferença, menos a média da variável que você está considerando. E dessa forma você procede ao que o autor chama de centralização da média. Essa centralização da média, ela baseia-se na ideia de que seja muito provável que no modelo de moderação, x e m estejam altamente correlacionados com a interação, ou seja, x vezes m, produzindo problemas de estimação em razão da multicoliniaridade, perda de poder estatístico e assim por diante. O autor, no final do capítulo, ele discute casos em que é mais interessante você centralizar as variáveis. Mas o que ele chama a atenção é para o fato de que centralizar a média não é um procedimento necessário e obrigatório. Dessa forma, o autor procura mostrar, né, quais os impactos que a centralização da média pode apresentar ou não numa análise de moderação. E ele aponta que não é mito o fato de que a centralização a priori de x e m para o cálculo do termo de interação atenua a correlação entre as variáveis. Por exemplo, se a gente observar esses resultados, né, que o primeiro ponto, a primeira parte na métrica original, e a segunda parte da tabela é sobre os valores centralizados, né, após a centralização das variáveis. E de fato, a gente percebe que a correlação do termo de interação com as variáveis do modelo diminui. Então, caiu de 76 para 0,9 e de 54 para menos 0,15, por exemplo. Ainda nessa tabela, a gente pode visualizar a variância, o índice de tolerância e o VIF, que significa o seguinte: quanto mais a variável preditora for fortemente relacionada com as outras variáveis, maior será o seu erro padrão, ou seja, quanto menor o seu índice de tolerância, maior será o valor do VIF. Ou seja, quanto mais variância na variável preditora é explicada pelas outras variáveis preditoras do modelo, menos estável esse parâmetro B ele será quando ele for reproduzido em novas amostras. Por exemplo, se a gente analisar esses outros indicadores da tabela, percebe que os valores do índice de VIF é menor para o modelo com a média centralizada, de 16,357 para 1,09. O que parece, no primeiro momento, que há um sinal em favor da centralização da média. O valor da variância também diminui, no caso, né? Ou é diferente. Mas se a gente dividir a variância do modelo original com a variância do modelo com a média centralizada, assim como o VIF do modelo original com a média centralizada, a gente vai ter o mesmo resultado, que é 16,21. E o autor mostra que com isso não há uma redução do erro no modelo. Ou seja, é um mito que se deve aplicar ao processo de centralização
com a justificativa de que ele vai diminuir a multicolinariedade, porque essa multicolinariedade ela não causa um problema no teste para a interação, então não há problema para resolver por meio da centralização, ou seja, quando você usa esse elemento, esse truque, digamos, para diminuir o efeito de multicolinariedade. O que ocorre em termos práticos é simplesmente uma diminuição das correlações e nada mais. O que significa dizer que o mesmo ocorreria em um modelo que a média não é centralizada. Então, em síntese, tanto a variância quanto o BIF diminuem na mesma proporção do modelo original para o modelo com a média centralizada. O autor diz que existe uma exceção para a aplicação da centralização da média, que é um caso em que você tem um modelo que inclui muitas variáveis de previsão que são altamente correlacionadas e também inclui um produto envolvendo vários desses preditores, ou pelo menos um par de interações. Então, isso pode produzir um índice de tolerância que excede a tolerância mínima permitida. Então, nesse caso, o autor aponta que seria interessante em algum nível a centralização da média. Outro ponto, se a gente for... Existem dois casos, né? O primeiro caso que você centraliza a média e o segundo caso que você torna esses valores padronizados. E nesse caso, por exemplo, tanto o valor de tolerância quanto o valor do BIF, quando os valores são padronizados, permanece o mesmo. Ou seja, nesse caso, a centralização da média não impactou de forma alguma nos valores, nem para o termo de interação, bem como na inferência estatística de tal interação. Um segundo motivo pelo qual a centralização das variáveis é preconizada refere-se ao fato de que isso torna interpretável os coeficientes de um dado modelo. Então, anteriormente, já descobrimos que a centralização da média de moderação não gera grandes impactos na interpretação do modelo. Então, se a gente for observar, por exemplo, aqui o R ao quadrado do modelo e o tamanho do erro padrão, eles são literalmente os mesmos. Ou seja, você diminui a multicolinariedade, a priori, usando a centralização da média, mas essa centralização da média não implica necessariamente, não implica de fato, a diminuição do erro no modelo. Aí o autor traz três formas para estimar os valores padronizados dos coeficientes, antes de proceder à análise de moderação. A primeira forma é a padronização parcial, em que você padroniza x e m, ou seja, a variável x e o primeiro moderador, e no segundo momento você multiplica esses valores padronizados para ter um termo de interação padronizado. Então, na fórmula, ele ficaria exatamente dessa maneira. A segunda forma é a padronização total, quando você procede igualmente ao caso anterior, no entanto, você também padroniza o valor de y, ou seja, a variável de saída também vai ter o seu valor padronizado. A terceira forma, você primeiro multiplica x e m, você vai ter um termo de interação, e só depois você padroniza esse valor. E a variável dependente também é padronizada. Se a gente for observar a tabela, são 5 modelos com a variante 1, em que a variável dependente não é padronizada, e com os outros dois modelos em que a variável dependente é padronizada, e há uma diferença básica aqui na estimação do erro de interação. Por exemplo, em todos esses casos, o valor t ele permanece o mesmo, assim como os graus de significância, ou seja, tanto o valor t quanto os testes de inferência, eles não possuem absolutamente nenhuma variação, nem no modelo com a métrica original, nem com a métrica centralizada, e nem com as variantes para calcular os coeficientes os coeficientes do modelo de moderação. Outro ponto que o autor trata é sobre a categorização artificial e análise de subgrupos amostrais. Por exemplo, quando você tem um banco, uma pesquisa em mãos, um determinado projeto de pesquisa em mãos,
é comum em alguns casos você, a partir de um determinado critério, criar grupos inferiores e grupos superiores. Isso você pode fazer através de uma média, da mediana teórica ou da mediana empírica, e assim você pode dividir um determinado grupo em dois subgrupos. Por exemplo, um grupo que pontua alto, um grupo que pontua baixo, e assim por diante. Nesse caso, você poderia, por exemplo, recorrer a uma análise de tested students. Dessa forma, você, por exemplo, podendo utilizar a média, por exemplo, você pode estabelecer o critério da média e criar aqueles sujeitos com pontuação menor que a média e aqueles com pontuação igual ou maior. Então, nesse caso, 2 testes independentes são conduzidos nos grupos baixo e alto, comparado ao valor médio em y nos níveis da variável m. No entanto, quando você procede a esse tipo de procedimento, você dicotomiza as variáveis. A partir do momento que você transforma uma variável contínua numa variável dummy, por exemplo, existem alguns problemas importantes. O primeiro é a perda de poder experimental, o segundo é a maior probabilidade de ocorrência de efeitos espúrios e, sobretudo, uma perda importante de informação, uma vez que você dicotomiza a variável. Outro ponto interessante a ser discutido é o aumento de taxa do sujeito cometer, do pesquisador cometer um erro do tipo 1. Por exemplo, se você tem duas ou mais variáveis dependentes métricas, você pode, em um dado momento, comparar esses grupos de forma separada, realizando, por exemplo, 3 ANOVAs separadas. No entanto, é o mesmo caso que ocorre quando você tem teste T, você aumenta a probabilidade de cometer o erro do tipo 1. Ou seja, você aumenta a probabilidade de rejeitar incorretamente a hipótese nula. Então, nesses casos que você tem, ao invés de você realizar ANOVAs, ou seja, várias análises univariadas, você recorreria, por exemplo, a uma ANOVA, que nada mais é do que uma proteção hipotética quanto ao fato do pesquisador cometer o erro tipo 1. Outro ponto é que, a partir do momento que você cria subgrupos amostrais, esse tipo de análise ele não testa se o efeito de x em y difere como uma função de m. Dito de outra forma, se há significância estatística num grupo, mas não no outro, isso por si só não implica uma diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos no efeito de x. Se o problema que você tem em mãos envolve um problema de moderação, isto é, identificar como uma variável moderadora opera o efeito da VI em vários níveis da VD, é necessário um teste que estime a diferença entre as diferenças. Então, esse é um ponto crucial que o autor se debruça no tópico de versos em análise de moderação. A análise de moderação e a mesma mediação, ela suporta modelos com 2 ou mais variáveis moderadoras. Inclusive, fala-se num procedimento denominado moderação moderada, no momento em que você vincula o efeito de x com outras 2 variáveis moderadoras que também têm um efeito, um efeito de interação uma sobre a outra. Óbvio que, da mesma forma, a adição de mais variáveis no modelo torna o modelo cada vez mais complexo. Consideremos o modelo de regressão múltipla envolvendo as variáveis x, m e w. A partir do princípio que a gente está tratando de moderação, pela presença da letra W, já podemos imaginar um modelo de moderação e deduzimos que o M também é moderador. Então, portanto, nós temos 2 moderadores. Então, a equação correspondente seria B1x, B2m e B3w, os coeficientes e o nome das variáveis. Ou seja, os parâmetros B1, B2 e B3 são limitados, uma coisa que a gente consegue perceber nessa equação, na medida em que eles não dependem dos valores de M e W. Ou seja, o efeito de X, ou o valor de X, é calculado mantendo-se constantes os valores de M e W. Ou seja, você pode indicar ou pensar quaisquer valores para M e W, mas o efeito de X em Y será sempre determinado por B1. Por exemplo, suponha que a gente tem um seguinte exemplo em mãos, em que X seja respostas emocionais negativas à mudança climática, M e W são sexo e idade, respectivamente,
é esse modelo aqui da direita. E Y é o apoio de ações governamentais para atenuar a mudança climática. Nesse caso, teríamos a influência de emoções negativas sobre o apoio governamental, sendo este condicionado a ser a mesma para homens e mulheres e pessoas de todas as idades. Precisamos, então, criar os efeitos condicionais, ou seja, fazer com que uma variável dependa da outra sobre outras variáveis. Então, o autor diz que esse processo ele é feito através de um procedimento em que você faz com que x seja uma função linear de m e w. Ou seja, aqui nesse primeiro momento você tem uma função em que x está vinculado a essa função e dentro dessa função nós temos as variáveis m e w. Então nós teríamos mw igual a b1 mais b4m mais 5w. Então nós teríamos aqui duas variáveis adicionais, né? b4m e b5w, exato. Essa função, contendo dois parâmetros, logo seria representada por essa equação, né? em que f e mw, né, a função de x, seria representada por b1 mais b4m mais 5w. E por fim, nós teríamos aqui um termo de interação entre essas variáveis, né? Representado nessa equação final. E nesse caso, nós agora sabemos como esse processo foi calculado, né? Como essa equação foi criada. Ou seja, em termos práticos, esse processo permitiu que x passasse a ser condicionado aos valores de m e w. Então, partindo para o exemplo aqui, onde nós temos duas variáveis moderadoras, percebe-se que os efeitos de interação são significativos aqui, o efeito de interação 1 e o efeito de interação 2, onde o x representa o sexo, que é B4, e o W representa a idade, que é W, que é B5. Ou seja, isso significa que ambos são estatisticamente diferentes de zero, o que significa que tanto o sexo quanto a idade funcionam como moderador efeito das emoções negativas sobre as ações governamentais. Sobre a variância adicional do modelo que foi explicado pelas interações, a gente pode perceber aqui na tabela. Juntamente, as duas interações adicionaram a variância apenas 2,46%. Separadamente, o primeiro termo de interação, ele aumentou unicamente 1,21% da variância, e o segundo termo de interação, para a idade, aumentou apenas 0,166% da variância. Ainda é possível visualizar os valores de x e m para os diferentes níveis de m e w. Por exemplo, aqui todos os valores foram com intervalo de confiança por meio do bootstrap não tiveram zero, ou seja, todos são significativos. E a gente percebe, por exemplo, que quanto ao sexo, e 0 sendo mulher e 1 sendo homem, o efeito dos homens, por exemplo, para a idade de 33 anos, é maior que o das mulheres, assim como na idade de 49 anos, assim como na idade de 65 anos. Continuando o exemplo, um outro modelo mais complexo que esse seria o modelo da moderação moderada, ou também chamado da interação three-way. E essa variante da moderação, ela existe por quê? Porque determinadas questões de pesquisa impõem uma interação adicional, nesse caso, entre as variáveis moderadoras. Por exemplo, considerando ainda o caso anterior, a gente poderia levantar a hipótese de que a diferença de sexo, ou seja, entre homem e mulher, seja menor entre os jovens do que entre os mais velhos, por exemplo. Ou seja, as diferenças de sexo na relação entre emoções negativas e apoio à ação governamental dependeria da idade. Então, logo, o modelo seria representado por essa figura em que se assume a influência de um moderador no outro, né? W em M. Dessa forma, o modelo de moderação ele é mais flexível que o modelo de regressão múltipla, porque ele não restringe os efeitos de x, ou seja, ele torna esse efeito condicional às outras variáveis. Por exemplo, nessa equação nós temos três variáveis que independem uma da outra em termos de interação. Na segunda equação, que representa a moderação anterior com dois moderadores independentes, não se estima a interação
entre os mesmos. Ou seja, como foi explicado na aula anterior, P4, que representa sexo, estima o efeito de X em Y, quando o M muda em unidade, mas isso é limitado a ser o mesmo, independentemente de W. Ou seja, o sexo aumenta em uma unidade, diferença entre homens e mulheres, e o efeito das emoções negativas sobre o apoio à ação governamental aumenta com as unidades de V4, independentemente da idade. Ou seja, os scores em idade mantêm-se constantes. Para estimar esse efeito, a gente teria essa nova variável, esse novo parâmetro na equação em que você tem o path x, m, w influenciando y. Sendo aqui o B7 implicando, ou seja, um tempo de interação. Ademais, quanto à interpretação dos valores dos coeficientes, nós temos o impacto de x em y, ele ocorre quando m é zero, ou seja, quando m é constante. O impacto de m de x em y, o segundo de m em y é quando w é constante. O impacto de w em y quando x e m são iguais a zero. A interação, o valor da interação mantém constante w quando w é zero, xw quando m é zero e mw quando x é zero. E, por fim, nós temos aqui o efeito de interação, que ele chama de interação three-way. A estimação desse modelo ele corresponde ao modelo de número 3 do livro do Reis. Bom, partindo para os resultados, olhando mais especificamente para a interação 4, que ela se refere a emoções negativas, sexo e idade, observa-se um valor significativo. Isto é, há uma interação entre as emoções negativas, sexo e idade, na explicação de Y. Outro ponto a ser observado é a direção do coeficiente. Então, o coeficiente observado ele é positivo. Mas também nós podemos pensar, adicionalmente a essa primeira interpretação do output, se a diferença no efeito entre homens e mulheres é maior entre os mais velhos. O efeito da interação 3 aqui, por exemplo, onde estima sexo e idade, ele apresenta um coeficiente negativo, o que pode nos levar a induzir, a confirmar a hipótese de que há as diferenças entre os níveis, frente aos níveis de idade. Por exemplo, nessa saída, nós temos um efeito ao nível das idades. Por exemplo, o único efeito que não foi significativo foram para as pessoas que estavam na faixa etária de 33 anos. Por outro lado, quando a idade aumenta, esse efeito ele se torna significativo. E como já exposto, nós temos um efeito de interação geral, interação de número 4, o efeito ele é positivo e também o valor é significativo. No entanto, pela inclinação da linha aqui também a gente percebe que o valor graficamente é positivo. Mas isso não nos diz sobre em que nível das variáveis o efeito ocorre e também em que magnitude tal efeito se expressa. Como eu falei nesse ponto especificamente. No entanto, é interessante de igual modo a gente avaliar os efeitos para cada idade especificamente do ponto de vista gráfico. A linha azul representa o score das mulheres e a verde a dos homens. Visualmente pode confirmar a hipótese a priori levantada de que há um efeito que aponta que a diferença entre homens e mulheres é maior entre as pessoas na morte que são mais velhas. Então nós temos aqui o segundo plot, que é da idade de 49 anos, e o terceiro plot da idade de 65 anos. Então, de fato, a interação three-way é responsável por apenas 0,33% da variância no apoio à ação governamental. É nesse sentido que é interessante a visualização, enfim, plotar os resultados, ou seja, usar um recurso visual, porque mesmo o efeito, o efeito geral, da interação 4, tendo sido bem pequeno, visualmente essa diferença é grande. Então, por exemplo, no primeiro ponto aqui, a priori a gente levanta que há uma interação, uma vez que as linhas se cruzam aqui, mas nem sempre é o caso. Ou seja, isso significa dizer que
a diferença entre essas duas pontas da linha é a mesma aqui, portanto não há interação. Por outro lado, nas outras duas condições de idade, essa diferença parece ser maior, confirmando visualmente o efeito de interação. Novamente, né, essa situação ela é muito interessante porque mesmo o coeficiente sendo pequeno, quando você plota, visualmente é muito claro, confirma-se o efeito de moderação, assim como a direção desse efeito sendo positivo. Bom, o último ponto, procurei ter uma abordagem mais prática do capítulo. O autor fala sobre como reportar uma análise de moderação. Ele aponta que reportar uma análise de moderação ele consiste no pesquisador, em como o pesquisador pretende contar uma historinha, entre aspas, sobre os efeitos contingenciais ou os efeitos condicionais encontrados em sua pesquisa. E essa historinha passa necessariamente, segundo o autor, por alguns elementos. O primeiro deles é a interpretação dos coeficientes de regressão para x e m em um modelo que inclui a interação dependem largamente da métrica da escala, no caso de x e m. Concretamente com isso, o autor chama atenção para o fato de que se o pesquisador tiver centralizado a média, isso deve ser indicado ao leitor, ou se os valores foram padronizados, isso de igual modo deve ser indicado ao leitor. Tendo conhecimento da métrica das variáveis x e m, diminui-se drasticamente a possibilidade de haver alguma interpretação imprecisa dos resultados. O segundo ponto é a centralização da média não tem efeito na estimação da interação entre x e m. Centralizar a média ou não é simplesmente uma opção do pesquisador. Né? O autor afirma que a centralização ela pode ser uma ideia boa em algumas circunstâncias. No entanto, se o pesquisador toma realiza esse procedimento, a centralização não tem absolutamente nada a ver com a redução da multicolinaridade entre as variáveis e também não implica a redução do modelo, a redução de erro ou variância explicada pelo modelo, como a gente pôde constatar anteriormente. Outro ponto, esse ponto foi melhor explicado na aula anterior também, não é recomendável utilizar os coeficientes padronizados para estimar interações, porque esses coeficientes eles não possuem as propriedades interpretativas adequadas e, portanto, não servem para essa finalidade. Então, o autor ele sempre recomenda que o pesquisador faça a interpretação do modelo utilizando principalmente os coeficientes não padronizados. Outro elemento não é recomendável padronizar variáveis dicotômicas do modelo. Para a maior parte dos casos, os coeficientes de regressão padronizados, para um preditor que no caso é dicotômico, eles não têm sentido, a menos que os casos dessa dada variável elas sejam distribuídas uniformemente entre os grupos. Ou seja, dessa forma, é importante que os preditores padronizados, sobretudo quando são dicotômicos, eles estejam na sua métrica original. Ou se o pesquisador optar pela padronização, ele deve utilizar um sistema de codificação, de forma que ele garanta que os casos serão distribuídos de forma equitativa entre as variáveis, o nível das variáveis. Por fim, esse é um ponto interessantíssimo, que o autor afirma que no ato efeito de reportar uma análise de moderação, o pesquisador ele deve priorizar a interpretação dos efeitos condicionais de x em y e a interação, ou seja, o segundo passo, né? Partindo do princípio de que é uma regressão hierárquica, onde você inclui os primeiros elementos do modelo de regressão e passo a passo vai incluindo os demais elementos, como por exemplo os efeitos de interação por si só. Ou seja, se você sabe que o efeito de x é moderado por m, por que dar ênfase na descrição de uma série de resultados do primeiro passo do modelo hierárquico, ou seja, inúmeros resultados das etapas preliminares do processo de moderação, da análise, sobretudo pelo fato de que eles não são a história completa, ou seja, você pode chegar a uma conclusão que vá numa determinada direção, quando você interpreta os primeiros passos do modelo,
sendo que o resultado final ele vai em outra direção, por exemplo. Então, ele preconiza que o pesquisador interprete direto os efeitos condicionais, porque os outros elementos anteriores, eles significam, representam, em primeira instância, os efeitos simples, digamos. Por outro lado, o autor também não são apenas diretrizes gerais, né? Ele não cria nenhuma regra, no sentido de cláusulas pétreas, para você seguir no que se refere à exposição dos resultados de uma análise de regressão. Eles até que a história é sua e você conta, ou seja, você relata os dados da forma que você desejar. E ele pondera um outro elemento, que é, por exemplo, dependendo do caso, se o pesquisador julgar que é pertinente a exposição detalhada dos resultados das etapas preliminares do processo de construção do modelo, ele pode simplesmente prosseguir com isso e relatar os resultados anteriores. Por exemplo, se os resultados são valiosos, interessantes, do ponto de vista teórico, ele pode proceder à descrição mais minuciosa, mais detalhada e cronológica, digamos, dos resultados, passando dos efeitos simples para os de interação e mostrando como ocorre essa mudança na direção dos valores, dos coeficientes e, por consequência, da interpretação dos resultados que você tem em mãos. Bom, a apresentação finaliza aqui. Como eu disse anteriormente, a apresentação teve um efeito mais exploratório, né, buscando mostrar todos os elementos que o autor propõe expor, quando o assunto gira em torno da análise de moderação, uma vez que é muito fácil que, dentre essas inúmeras possibilidades que ele trouxe nesse capítulo, você tem um problema de pesquisa em mãos que implique a utilização de algum critério exposto pelo autor, ou tenha uma espécie, o livro esse capítulo acaba sendo uma espécie de diretriz para como o pesquisador deve lidar com os problemas práticos que eventualmente surgem quando você tem um modelo de moderação em mãos, ou um modelo de moderação mediada, e assim por diante. E esse é o último capítulo, né, que antecede os modelos condicionais, ou seja, aqueles modelos em que se refere aos capítulos 10, 11 e 12 do livro, que tratam diretamente de análises que integram tanto princípios da análise de mediação quanto princípios da análise de moderação, ou seja, um modelo em que você tem mediadores e moderadores. Bom, é isso.